Tudo bom, pessoal? Bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Hoje a gente está produzindo um vídeo um pouquinho diferente, alguns jogos que podem te ensinar ciências humanas, beleza? Então vem com a gente, dá uma olhadinha, vê se tu gosta desses jogos. Já aviso que vai ter spoiler, obviamente, porque a gente vai trabalhar com trechos desses jogos, mas dá uma olhadinha e eu acho que vai gostar, beleza? Dentro dessa ideia, a coisa mais importante que eu gostaria de trazer para vocês é que, para entender ciências humanas, para estudar ciências humanas, é importante estudar ciências humanas. Então não é jogando videogame que tu vai aprender análises sociais de grande complexidade. Os produtos culturais como a música, o cinema, a arte de uma forma geral, o próprio jogo de videogame que a gente vai estar trabalhando, vão servir aqui nessa trecho do nosso canal como provocações para algumas reflexões interessantes para a gente destacar, beleza? Então hoje nós vamos trabalhar principalmente com o jogo The Last of Us. Essa camisetinha aqui do The Last of Us 2, que ainda não lançou, mas estamos todos ansiosos pro lançamento, né? Dentro dessa ideia, gente, o que a gente vai conseguir retirar do The Last of Us? A ideia desse vídeo é tentar pegar alguns elementos das sociedades pós-apocalípticas ou sociedades distópicas, onde alguma desgraça aconteceu e por algum motivo a sociedade teve que reorganizar as suas relações econômicas, as suas relações sociais e as suas relações, obviamente, culturais também. Então a gente vai perceber que, por causa de algum evento catastrófico, a sociedade se reorganizou em novas formas de relações de poder político, de poder social, sociedade civil e até, de outras formas de poderes que surgem derivado dessa catástrofe. Essas sociedades distópicas, então, como é o caso do The Last of Us, para quem não conhece o jogo, um fungo chamado Cordyceps, que inclusive existe de verdade, eu indico o vídeo do Nerdologia para vocês darem uma olhadinha, onde o Atila analisa principalmente como a biologia por trás do The Last of Us e o que de fato poderia acontecer, o que não pode acontecer, como esse fungo se comporta no caso dos insetos que ele infecta. Então dá uma olhadinha lá que vale muito a pena, tá, gente? É um canal muito legal. Várias ideias é o Raul do Atila. Bom, dentro desse processo, The Last of Us vai ser essa sociedade distópica, 20 anos, a gameplay se passa 20 anos após o grande surto do Cordyceps, O Cordyceps contaminou as pessoas desenvolvem um comportamento super agressivo, então o convívio social fica impedido, eu acabo tendo um risco muito grande de contaminação em determinados espaços, porque além de tornar o ser humano muito violento, o Cordyceps ainda emite fungos no ar, E esses fungos que ele emite, todos esses esporos que ele emite no ar acabam então podendo contaminar outras pessoas. Os personagens principais são o Joel, que é muito importante que você sabe que ele é o grande personagem principal, e ele vai desde do período da contaminação até o final da gameplay, a gente vai jogar com ele. E a segunda personagem é a Ellie, que é muito interessante e é a personagem principal do jogo 2 que ainda não lançaram. Nós não vamos focar muito na história do jogo, gente, mas é interessante a gente perceber o seguinte: como se reestruturou a sociedade do Last of Us? O que de fato aconteceu? Bom, primeiro eu gostaria que vocês identificassem 3 agentes básicos sociais, tá? 3 agentes que são a sociedade civil, o cidadão comum, o trabalhador, ele é força de trabalho, ele é comprador de mercadorias, esse é o cidadão, a sociedade civil. Depois nós temos um conjunto de instituições socialmente aceitas que detêm poder coercitivo militar, que detêm a legislação, o poder jurídico. Então, essa estrutura jurídico-política que a gente conhece como Estado, a nossa governança. O Estado, pelas sociedades diversas aí, ele vai ter várias formas de se organizar, de organizar suas instituições. E Estado é o equipamento com o qual se governa, Governo e Estado são conceitos que se imbricam apesar de ser diferentes. E o terceiro, que eu acho muito interessante, é a iniciativa do proprietário privado, das corporações, dos agentes, de CNPJ, dos agentes jurídicos e econômicos que vão ter um papel fundamental para a sociedade. Então, grandes agentes econômicos, sociedade civil e o Estado são 3 estruturas muito interessantes da gente perceber nessas sociedades distópicas. Primeiro, a sociedade distópica do Last of Us, ela revela de cara uma crise da estrutura de Estado. O Estado aparece no início da crise, quando a primeira epidemia começa acontecendo, aquele primeiro surto, O Estado aparece praticamente só como poder coercitivo. Militares agredindo a população, tentando conter a histeria na base da violência, e o Estado, nessa atitude de violência, ele já começa a promover uma condição bem interessante ali de poder coercitivo, ou seja, revelando uma postura autoritária da estrutura de governo.
É importante a gente lembrar que o poder ele pode ser um poder político, que é aquele poder que a instituição exerce com aceitação do dominado, dos dominados em geral, é uma aceitação do poder, porque tu, como instituição política, me representa, e o poder coercitivo, aquele poder conquistado na base da violência, né? Onde eu, por ferir, por agredir o corpo, eu posso te controlar, eu tenho poder sobre ti. O poder político, obviamente, né, se a gente fosse trabalhar com relações de força, ele parece ser muito mais intenso, porque ele pressupõe a aceitação. E o poder coercitivo é a violência, e a violência sempre gera uma façãozinha, uma pontinha de possibilidade de resistência, né? Quando eu tenho o poder coercitivo como base do processo, eu sempre gero uma resistência mais intensa e nego o poder. A Hannah Arendt chega a dizer que o uso da violência é uma demonstração de não poder, né? O poder coercitivo, na real, é a tentativa, é a prova que o Estado não tem mais o poder sobre aquela sociedade. A gente vê isso muito claramente no Last of Us. O Estado, no desespero do surto, usa do poder coercitivo. No momento, passam 20 anos até a gameplay principal começar, vocês vão ver que a sociedade de Last of Us vai se dividir em zonas autônomas, zonas livres, territórios livres, onde poderes paralelos ao Estado, gangues, contrabandistas, vão desenvolver em áreas abandonadas, áreas que não têm circulação de pessoas, vão desenvolver a sua microsociedade, os seus grupos e as suas relações com as suas regras. E nós temos as zonas que ainda seguem na mão do Estado, como é o caso das zonas de quarentena. Então o Estado, onde ele consegue aparecer com a sua organização, com o seu aparato político, ele vai formar essas zonas de quarentena. Nessas zonas de quarentena existe uma agricultura mínima, existe uma produção de bens industrial manufatureira, bem básica, quase uma indústria doméstica, para que as pessoas tenham acesso, né, seja a reciclagem de produtos velhos que foram destruídos durante esse período, esses 20 anos de degradação aí da sociedade, seja para produzir alguns itens novos necessários ao cotidiano. Então, basicamente, uma agricultura de subsistência dentro das zonas de quarentena e também uma economia industrial doméstica, né, produção de alguns bens que as pessoas vão acessar. Se eu sou uma pessoa doente, gente, se eu preciso de um remédio, se eu preciso de algum outro produto, ou até um produto de luxo, como é o caso que a Tess fala, né, sobre os antimorfos, equipamentos antimorfos que eles conseguem através do contrabando. Se eu preciso dessas mercadorias que são consideradas luxos, eu dependo de uma outra função social interessantíssima, que são os contrabandistas. O que são esses contrabandistas? Eles são pessoas que provavelmente têm certo treinamento militar ou têm condições militares de sair da quarentena, conhecem rotas para fugir dessa coerção da quarentena dominada pelo Estado e conseguem introduzir mercadorias, seja porque eles acharam essas mercadorias em zonas abandonadas, seja porque eles conseguem desenvolver relações de compra e venda com outros grupos de contrabandistas. Então, eles trazem e fornecem para quem tem dinheiro para pagar, vocês conseguem então ter esse acesso à mercadoria. Outra coisa muito interessante do Last of Us é como eu pago, né? Como é que eu vou pagar por uma mercadoria se eu não tenho mais emprego? As pessoas exercem alguns trabalhos e recebem desse aparato de Estado, desse mini-Estado, desse pequeno Estado local da quarentena, eles recebem o que eles chamam cartões de que vale alimentação. São cartões de ração, gente. Muito da estrutura do The Last of Us acaba tentando representar, a gente vê que foi uma inspiração para o jogo, aquele leste europeu em crise, pós-União Soviética principalmente, né? Aquela decadência nos 80 e 90 que boa parte do leste europeu ali sofreu com o fim da União Soviética, onde eu tenho uma degradação infraestrutural muito grande, eu tenho uma economia doméstica precária surgindo, perfeito, que eu já acabei de citar, e também eu tenho relações de troca na base do escambo ou na troca de vale-alimentos, que o Estado fornece alguns alimentos, algumas bolsas nesse período de crise. Então o Last of Us não inventou isso, né? Vários países que passaram por crises muito drásticas, muitas vezes tiveram a sua moeda tão desvalorizada que ela perde poder de circulação, e o papel de troca acaba virando esse vale alimentação ou até o papel do escambo. Fechou? Então a gente viu essa organização. Fora das zonas de quarentena, dessa microindústria doméstica, dessa agricultura de subsistência e dessas relações do vale alimentação ou não, quem mantém as zonas de quarentena definidas é o poder coercitivo. Então a gente vai ver que tem toque de recolher, as pessoas têm que sair da rua em determinados momentos para impedir que se desenvolva uma vida social muito exagerada ali, né? É o controle total, uma ditadura dentro dessas zonas de quarentena controlada por aquilo que restou do Estado.
Em oposição a esse Estado, sempre que eu tenho um poder coercitivo até o poder político gera resistências, qualquer forma de poder gera resistências, já diria o nosso querido Foucault, mas na prática, quando eu tenho ali uma estrutura de Estado coercitivo muito forte, os movimentos de resistência são uma consequência. E o grande movimento de resistência que vai ter dentro de Last of Us é os vagalumes. Os vagalumes, eles querem propor pro povo que se a gente se organizar, dava para transformar essa sociedade como ela está. Ou seja, eu poderia sair dessas zonas de quarentena e montar uma sociedade baseada na pesquisa da cura, montar um pequeno grupo social trabalhando para a recuperação da nossa sociedade. O Last of Us ele representa dentro dos vagalumes ali aquela dimensão da utopia, da resistência organizada. Vocês podem perceber que o Estado ele não tem só os vagalumes como uma oposição. A oposição dos vagalumes é uma oposição que a gente chama de movimento social organizado. Eles têm uma coerção militar, eles têm um poder militar, porque eles acessam armas por contrabando, eles conseguem fazer frente ao Estado e eles também são guiados por um fio condutor que é a sua ideologia, o conjunto de ideias que permite a coesão desse grupo, a existência desse grupo social. O Estado, como eu disse para vocês, está sendo mantido praticamente só pela coerção e pela necessidade das pessoas. Uma das coisas fundamentais para o Estado surgir, se manter nessa zona de quarentena no Last of Us, é o discurso do medo. Aqui, por pior que sejam as tuas condições, tu ainda tem certo alimento, tu ainda tem certos bens industriais, tu ainda tem certas mercadorias para comprar e tu tem a proteção do Estado. E isso é muito importante. Lá fora, tu tem só infectados, contrabandistas e gangues. Tu não quer sair daqui, perfeito? Então, o discurso do medo é a base dessa coerção e o discurso dos vagalumes, a ideologia de transformação. Paralelo a esses dois grandes grupos que vão seguir, né, vocês têm os contrabandistas, né? Essas gangues que trabalham em cima do furto, essas gangues que trabalham em cima de procurar itens para depois fazer essas mercadorias. O próprio Joel era um contrabandista e trabalhava com essas vendas de mercadorias. Aqui, gente, tem uma questão, uma dimensão espacial que é muito interessante. Como a infraestrutura do espaço foi destruída, foi abandonada, o próprio Estado, né, se encarregou de destruir com seu aparato de governo essas diferentes estruturas. É muito importante aqui, gente, para não ficar confusões, o Estado que eu estou falando nas zonas de quarentena não tem nada a ver com o Estado atual da nossa sociedade. Esse Estado se esvaiu. O que eu estou chamando de Estado são pequenas relações de força que controlam algumas zonas de quarentena. Então, pessoal, essa história do Estado em Last of Us, ela é um pouco diferenciada, não é que nem o Estado que nós temos, que nós conhecemos, né? Apesar de no nosso mundo, na nossa sociedade, a gente tem diversas formas de organização do Estado, ali no Last of Us, que a gente tem uma junta militar que assume o poder mais ou menos no período da pandemia. Essa junta militar toma o poder, dando aquela noção bem ditatorial, diminuindo a burocracia das relações do Estado no interior e agindo de forma super coercitiva. Quem coordena essas zonas de quarentena é essa FEDRA, que seria a Agência Federal, e na sigla em inglês, a Agência Federal de Responsabilidade para a questão do desastre, perfeito? Então, dentro desse processo, a gente vai ter uma organização, uma junta militar pautada nesse poder coercitivo mais intenso que administra as zonas de quarentena. É por isso que nós falamos, né? Se eu tenho uma infraestrutura ultra destruída, se eu tenho uma referência ali também de ditadura, de estrutura coercitiva dentro das quarentenas, aparece o papel dos contrabandistas, né? Que eles têm o contrabando aí, é como se fosse uma forma de acessarmos essas mercadorias. Numa sociedade distópica, uma questão que é muito interessante espacial, que era o que eu ia falar agora na sequência, a gente começa a perceber que com a infraestrutura destruída dos transportes, com as vias bloqueadas por carros, o perigo existente dentro, né, dessas vias para as pessoas que saem da quarentena, surge um papel fundamental que são esses atravessadores, tanto na forma de contrabando como nessa relação de compra e venda, de transporte, de troca de mercadoria ou até para conseguir os produtos para essas pessoas. Então, o isolamento dessas zonas de quarentena acaba sendo quebrado por esses contrabandistas, que é o papel do Joel, da Tess, né, que a gente vai ver isso no Last of Us 1. Beleza, gente? Então, dentro desse aspecto, nós temos uma reformulação da concepção de Estado que nós temos coordenando. Nós temos o surgimento de poderes paralelos a esse Estado, como a gente viu, os contrabandistas, as milícias. Nós temos formas de resistência representadas no Last of Us, que seriam principalmente os vagalumes, e nós teríamos também
toda uma rearticulação das relações de transporte e circulação, representada pelos contrabandistas, perfeito? Eu gostaria de citar aqui só uma mençãozinha, né? Um dos jogos que trabalha muito esse mundo distópico e a importância da circulação dos entregadores, alguns gostam de chamar de jogo de delivery de Uber Eats, que é o Death Stranding, que saiu agora em 2019, né, no ano passado, e a gente percebe exatamente o papel que tem numa situação distópica, numa situação de destruição da infraestrutura, a gente ter esses atravessadores, essas pessoas que fazem a conexão entre os diferentes pontos. No Last of Us, quem faz isso são os contrabandistas ou algumas agências, algumas formas de ação do próprio Estado ali representado pela FEB. Beleza, gente? Então, basicamente são esses os tópicos, essas provocações que a gente quis fazer com vocês sobre Last of Us. Podemos gravar outros sobre esse mesmo jogo, sobre outros jogos, é só vocês pedirem aí nos comentários. Valeu, gente!